Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui numa linda casa, em Campos do Jordão, no meio de uma bela natureza, para aprendermos um pouquinho mais a respeito de Jesus. A natureza revela quem é Deus, a palavra também revela quem é Deus, por isso estamos juntos para aprender mais sobre Cristo. E eu quero convidar você a também tomar a sua Bíblia, para que a partir de agora nós aprendamos um pouquinho mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Você sabe, por um curto período de tempo, de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia e noite andavam e falavam com ele, ouviam suas palavras de ânimo ao cansado e assistiam às manifestações de seu poder em favor do doente e aflito. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e atraía multidões. Nós não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas da Bíblia Sagrada, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar como eles por esse maravilhoso Jesus. Antes de estudarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar a você o novo estudo da Escola Bíblica. Nós gravamos esse estudo maravilhoso Jesus lá em Israel, especialmente em alguns locais onde o próprio Jesus viveu. Nós preparamos esse estudo para que você possa fazê-lo de forma gratuita na internet. Então basta você acessar agora o nosso site biblia.com.br. Anotou? biblia.com.br. Os 13 estudos que estamos fazendo aqui no Bíblia Fácil estão disponíveis no site. Você vai conhecer mais de Jerusalém, do Rio Jordão, do deserto da Judéia, da cidade de Belém e de tantos outros locais que nós fomos visitar. Eu queria mostrar para você um pequeno vídeo, um teaser, para que você entendesse mais desse estudo. Confere aí comigo. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. E aí, gostou? Tem muito mais no estudo, então acesse agora biblia.com.br e comece a fazer o seu curso online. E mais um detalhe, para todos aqueles que fizerem os 13 estudos pela internet, vai ficar disponível para você
um lindo certificado como esse, para você imprimir e guardar com todo carinho desse curso maravilhoso Jesus. Então agora mesmo acesse e vamos juntos aprender um pouquinho mais do maravilhoso Jesus. A salvação da humanidade não é o resultado de uma reflexão tardia ou de um improviso necessário depois da queda de Adão e Eva. Ela surge de um plano divino formulado antes mesmo da fundação do mundo e que brota do eterno amor de Deus pela humanidade. Aquele animal morto no Éden, para que Adão e Eva pudessem ter sua nudez coberta, foi o primeiro indicativo de uma morte substitutiva. Somente a morte do Filho de Deus poderia resgatar o homem das terríveis consequências do pecado. Para que o plano da salvação pudesse ser ensinado a todas as gerações, Deus orientou a construção de um tabernáculo ou santuário e um sistema de rituais e sacrifícios de animais. Mediante esses simbolismos, seria conservada vívida na memória a grande verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e que somente através de uma morte substitutiva poderiam os homens pecadores serem reconciliados com Deus. Para que o plano da salvação pudesse ser ensinado a todas as gerações, Deus orientou a construção de um tabernáculo ou santuário e um sistema de rituais e sacrifícios de animais. Mediante esses simbolismos, seria conservada vívida na memória a grande verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Hebreus capítulo 9, 22, nós lemos isso. E é somente através de uma morte substitutiva que os homens pecadores poderiam ser novamente reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo falou dessa reconciliação que é feita por Cristo. E eu queria ler isso com vocês aqui em Colossenses, no primeiro capítulo e nos versos 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. Paulo escreveu assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que bela mensagem Paulo oferece para todos nós aqui. Através de Cristo nós podemos ser reconciliados. Vamos voltar então para o Antigo Testamento? Vamos voltar nossos olhos lá para o período de Moisés e entender como que a reconciliação foi ensinada através do santuário. Você está lembrado quando Deus fez o chamado a Abraão? No capítulo 12, através da descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Interessante que antes que nascesse o filho prometido, Isaque, no capítulo 15 de Gênesis, Deus já havia profetizado que a descendência de Abraão seria escrava por 400 anos. E depois desses 400 anos, Deus iria prover o livramento. Como a palavra de Deus não falha, você conhece a história de José. José foi vendido por seus irmãos, foi parar no Egito, tornou-se governador, abençoou o povo com toda a sua sabedoria. O Egito enfrentou 7 anos de fartura, eles economizaram para 7 anos de necessidade e fome, e por causa desta intervenção divina através de José, ele conquistou a confiança de Faraó. Toda a família de José mudou-se então para o Egito e foi habitar na próspera terra de Gósen. Os israelitas tornaram-se numerosos e quando sobe um outro faraó que não conhecia José, ao ver
o grande número de israelitas, eles começaram a escravizar o povo de Deus. E por 4 séculos o povo foi escravizado. Mas Deus havia dito que levantaria um libertador. Seu nome? Moisés, salvo das águas. Deus então usou Moisés como instrumento para tirar seu povo do Egito. O coração de Faraó estava endurecido e foram necessárias 10 pragas para que Faraó reconhecesse a autoridade do Deus do céu e deixasse ir seu povo. Ali, liderados por Moisés, o povo saiu do Egito, mas o primeiro desafio que eles enfrentaram foi a travessia do Mar Vermelho. Deus operou de forma miraculosa, o mar se abriu, eles avançaram e quando o exército de Faraó chegou, as águas se fecharam, matando a todos. O povo então começou sua caminhada pelo deserto, em direção à terra prometida. Isso durou 40 anos, mas quando eles chegaram na península do Sinai, pouco tempo depois de saírem do Egito, Deus ordenou que um santuário fosse construído. Moisés, obediente a esta ordem, construiu um santuário. O santuário tornou-se o evangelho em símbolos. E através desses símbolos, o plano da salvação era ensinado para aquela geração. Leia comigo a ordem de Deus a Moisés assim que eles chegaram na península do Sinai. Eu quero ler Êxodo 25, versículo 8, 9 e depois o verso 40. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 9. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. E no versículo 40, nós lemos: Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O santuário terrestre foi construído segundo o modelo celestial. Logo, era uma sombra ou imitação dos serviços no céu em prol da salvação do homem. Isso pode ser visto em Hebreus capítulo 8, versos 4 e 5. Esse santuário era a habitação de Deus entre seu povo. Por isso, era o lugar mais sagrado da terra e para ele deveria convergir o interesse do mundo inteiro. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre o santuário e seus serviços. O santuário possuía 3 compartimentos: o pátio, onde estava o altar de holocausto e uma pia com água, o lugar santo, onde estavam a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e um candelabro com 7 lâmpadas, e o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, feita de madeira de acácia e revestida toda de ouro. Dentro da arca da aliança estavam as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, que o próprio Deus havia escrito com o seu dedo e entregue a Moisés no Monte Sinai. Vamos conhecer agora um pouquinho mais dos serviços do santuário. Vamos olhar para os serviços que aconteciam no santuário. Em Êxodo, no capítulo 29, versos 38 e 39, nós lemos o seguinte: Isto é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Esses sacrifícios, chamados oferta contínua, simbolizavam a consagração diária da nação a Deus e a sua constante dependência do sangue expiatório de Cristo. Eles não eram providenciados por qualquer pessoa, mas pelo próprio santuário e oferecido em favor de todo o povo. Isso beneficiava especialmente os pobres que não possuíam animais para sacrificar e os israelitas que, porventura, estivessem distantes do santuário. Agora, havia também um outro tipo de oferta no santuário, chamada de oferta pelos pecados. Quando um israelita cometesse um pecado, ele deveria levar um animal até o santuário. Havia um animal para cada tipo de pecado. O sacrifício mais comum era de um cordeiro. O pecador
impunha as mãos sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado e, em seguida, deveria imolar, matar o animal. O sacerdote tomava o sangue desse animal e o levava para dentro do primeiro compartimento do santuário, chamado Lugar Santo. Em alguns casos, o sangue da oferta deveria ser aspergido na cortina que separava os dois compartimentos, Santo e Santíssimo, e ainda colocado sobre os chifres do altar de incenso. Este era o princípio de transferência do pecado para dentro do santuário. E através do sangue, às vezes levado pelo sumo sacerdote ou em outros momentos pela carne que ele comia, o pecado era transferido para o santuário. Assim o santuário recebia os pecados diários e dessa forma era contaminado e precisava passar por uma purificação ou expiação, como aparece em alguns termos. Havia um outro detalhe importantíssimo: as festas que eram celebradas em Israel. Haviam festas celebradas na primavera e haviam festas celebradas no outono. As festas da primavera, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, apontavam para Cristo e o seu primeiro advento. Já as festas das trombetas, Expiação e Tabernáculo, apontavam para a segunda vinda de Cristo e elas aconteciam no outono. A primeira das 7 festas celebradas por Israel era a festa da Páscoa. Você está lembrado que ela foi instituída por Deus quando o povo deixou o Egito? Está lá em Êxodo capítulo 12. Ela era celebrada no primeiro mês do ano. Daí, ela abria o ano em Israel. Havia todo um ritual que cada família judia deveria se envolver. No 10º dia do primeiro mês, também chamado de Abib ou Nissan, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, deveria ser separado. Poderia ser um cordeiro ou um cabrito, e cada família deveria separá-lo no 10º dia do primeiro mês. Quando chegava o 14º dia, esse animal deveria ser, à tardinha, sacrificado. O cordeiro pascal morria aí, então essa carne era preparada, ela era assada, e junto com pães asmos e ervas amargas, ela deveria ser comida. Todos os anos essa festa celebrava o momento em que eles haviam deixado o Egito. E lá, quando deixaram o Egito, eles comeram a carne do cordeiro pascal por volta da meia-noite. E a orientação de Deus foi que eles comessem da carne com as sandálias nos pés e as mochilas nas costas, e comessem à pressa, porque era a Páscoa do Senhor. A Páscoa apontava para o passado, para a ação de Deus na libertação do seu povo do Egito, mas apontava também para o futuro, para o Cordeiro Pascal que viria dar a sua vida por todos eles. Assim, a cada ano, quando esta festa era celebrada, eles esperavam o Messias que viria morrer em prol do seu pecado. Junto com a Páscoa, comiam também os pães asmos. A palavra asmo quer dizer sem fermento. Então, junto com a carne do cordeiro, já começavam a comer um pão sem fermento. Só que a festa dos pães asmos se estendia por 7 dias. E durante esses 7 dias, eles comiam este pão. Uma referência também ao maná, que durante 40 anos eles comeram no deserto. A terceira festa que Israel celebrava era a festa das primícias. Esta festa acontecia sempre no primeiro dia da semana pós a Páscoa, ou seja, ela caía sempre num domingo. Então, após a Páscoa, que era no 14º dia do primeiro mês, o próximo domingo era o dia da festa das primícias. E assim como as outras, ela tinha uma dupla aplicação. O povo olhava para o passado e trazia os primeiros frutos da terra para apresentar ao Senhor. Com isso, eles estavam dizendo: tudo o que nós estamos colhendo provém das tuas mãos, ó Senhor. Mas a festa da primícia também apontava para o futuro, apontava para a ressurreição de Cristo,
quando ele ressuscitaria dentre os mortos como primícia dos que dormem. Mas se Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, por que ele é chamado na Bíblia de primícia dos que dormem? Não é porque ele é o primeiro numa ordem cronológica, mas é porque da ressurreição dele dependem todas as outras. Ou seja, ela tem a primazia. Então a festa das primícias só podia ser celebrada num domingo. Por quê? Porque seria num dia de domingo que Jesus ressuscitaria. Você está lembrado que ele disse para os discípulos de que o Filho do Homem seria morto? E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, ele também ficaria 3 dias na terra? Ele foi sepultado na sexta, passou todo o sábado no sepulcro e no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou, como um cumprimento tipológico da festa das primícias. A quarta e última festa da primavera era a festa do Pentecostes. A palavra penta quer dizer 50 e costes, Páscoa. Era uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. E interessante, assim como a festa das primícias, o Pentecostes só podia ser celebrado num dia de domingo, porque eles tinham que esperar 7 semanas para então celebrar o Pentecostes. E no dia imediato ao 7º sábado, deveriam celebrar. Ora, o dia imediato a um 7º sábado era o domingo. Esta festa apontava para o passado. Apontava para o momento em que Israel peregrinou no deserto, apontava para o momento em que eles celebravam a vinda do Messias e apontava também para o momento em que o Espírito Santo seria dado. Quando você lê a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e ali fala da descida do Espírito Santo, nós estamos vendo ali, num dia de domingo, o cumprimento da sua promessa. Agora, na estação do outono, você vai ter outras 3 festas celebradas por Israel. A festa das trombetas, a da expiação e a dos tabernáculos. No primeiro dia do 7º mês, era a festa das trombetas. E essas trombetas eram tocadas para anunciar a chegada do dia da expiação, que viria 10 dias depois. No 10º dia do 7º mês, entrava em cena o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel. E esse sumo sacerdote vinha para executar juízo. Aqueles pecados confessados ao longo do ano e que contaminavam o santuário com seus registros, agora precisavam ser apagados. E para essa cerimônia, o sumo sacerdote trazia 2 bodes. Sobre eles era lançada a sorte. Um bode caía para o Senhor e outro para Azazel. O bode que caía a sorte para o Senhor representava Cristo. E o bode Azazel era uma tipologia de Satanás. Esta festa era celebrada apontando o momento em que finalmente o povo será julgado e Deus vai absolver e salvar completamente os seus filhos fiéis. Terminada a festa da expiação, no 10º dia do 7º mês, no 15º, começava a 7ª e última festa em Israel, a festa dos tabernáculos. E por uma semana eles habitavam em tendas rústicas, feitas de folhas de árvore, ramos, palmeiras, para relembrar o momento da sua peregrinação em tendas no deserto. Essa festa aponta para o passado, mas ela também aponta para o futuro. Porque quando o juízo terminar, tipificado pelo dia da expiação, nós vamos então ter agora um novo céu e uma nova terra. A celebração dos salvos na eternidade, tipificada pela festa dos tabernáculos. Vamos voltar um pouquinho mais a nossa atenção para uma destas festas, que era o dia da expiação. Eu queria ler com você a orientação que Deus deu a Moisés aqui, em Levítico 16, versos 29 e 30. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do 7º mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis,
nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Ao lermos sobre esta festa, nós entendemos que a reconciliação que acontecia entre Deus e o pecador, através dos sacrifícios diários, culminavam nos serviços do dia da expiação, quando o santuário passava por uma purificação, o que ocorria apenas uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Como eu disse, neste dia 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Um deles deveria ser sacrificado e o seu sangue usado para expiar os pecados registrados no santuário ao longo do ano. Esse bode, assim como outros animais sacrificados ao longo do ano no santuário, todos apontavam para Jesus, que um dia viria morrer pelos pecados da humanidade. Pois, sem derramamento de sangue, como diz Hebreus 9:22, não há remissão de pecados. Já o segundo bode, chamado emissário, ele não morria, mas ele era solto no deserto. Assim, o bode emissário representa Satanás, que será aprisionado na terra desolada, de acordo com Apocalipse 20, e depois morto, pois ele é o originador do pecado. Esse bode poderia representar Jesus? Alguns querem insistir que sim, mas certamente que não. E eu vou dar a você alguns motivos. Primeiro, o bode não morria. E se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Segundo, o bode contaminava aquele que o levava para o deserto. A pessoa, quando voltava, tinha então que passar por ritos de purificação para então entrar novamente no santuário. É por isso que ele não pode ser considerado um símbolo para Jesus, mas sim para Satanás. O centro vital dos serviços do santuário era sempre o sacrifício. Os holocaustos diários que ali eram oferecidos apontavam para o maior e mais perfeito sacrifício de Cristo, que seria realizado no Calvário. Os animais sacrificados representavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após a morte do Cordeiro, o seu sangue era aspergido no santuário. Assim, os méritos do sangue de Cristo deveriam ser aplicados a cada pessoa. Devemos crer então que Jesus morreu não apenas pelo mundo, mas morreu por todos nós individualmente, como ensina Paulo em Romanos 5, verso 8. Assim, amados amigos, o santuário e seu sistema de sacrifícios era um evangelho em símbolos e tudo apontava para Jesus. Você quer ver um detalhe? O altar de holocausto simbolizava o Calvário, onde Jesus daria a sua vida por todos nós. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você percebe que o plano da salvação não foi um plano tardio? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e o altar de holocausto apontava para a cruz, para o momento em que o Cordeiro seria sacrificado. No pátio do santuário, além do altar de holocausto, havia um segundo móvel, a pia com água. E esta pia simbolizava o batismo, que nos purifica dos nossos pecados. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Atos, no capítulo 10 e o verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? A água que purificava o sacerdote, a água onde o sacerdote se lavava antes de começar o rito do santuário, apontava para a água do batismo, que nos purifica, e também apontava para o batismo de Cristo, o batismo que nós já estudamos aqui no programa Bíblia Fácil.
Agora, haviam outros móveis no santuário, com outros simbolismos. A mesa com os pães da proposição, que ficava agora dentro do lugar santo, também apontava para Jesus. Quando nós vamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 6, olha o que João registra. O Evangelho de João, capítulo 6, lê comigo o versículo 51 e depois o verso 56. Jesus declarou assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E no verso 56 ele diz: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim, a mesa com os 12 pães da proposição representavam no primeiro momento as 12 tribos de Israel, mas também apontavam para o pão da vida que é Jesus, que viria para alimentar o seu povo. Ainda no compartimento santo havia um outro móvel, o candelabro com 7 lâmpadas. Este candelabro era a única fonte de luz que havia no santuário. Você sabe que o santuário era fechado com 4 tipos de cortina, sem nenhuma janela, e a única luz que havia no seu interior provinha desse candelabro. Estas luzes nunca deveriam se apagar, constantemente deveriam ser alimentadas, e era a função do sacerdote mantê-las acesas. Quando vamos para o Evangelho de João, no capítulo 8 e versículo 12, nós entendemos o simbolismo do candelabro. João 8,12 diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a lâmpada do candelabro apontava para Cristo como a luz do mundo. E havia ainda um terceiro móvel no primeiro compartimento do santuário, chamado Santo. Este era o altar de incenso. Qual é o simbolismo desse altar de incenso? Olhe comigo agora o livro de Apocalipse, capítulo 5, e lerei o versículo 8. Apocalipse, no capítulo 5 e o verso 8, diz o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você entendeu o que o Apocalipse está dizendo? De que esse incenso, ele representa as orações dos santos. Se nós voltarmos nossos olhos para o compartimento santo do santuário, lá estava o altar de incenso. E quando o sacerdote queimava incenso, a fumaça do incenso aromático passava além do segundo véu e ia até o segundo compartimento, a presença de Deus. Esta fumaça que ia até o segundo compartimento, a presença de Deus, no Apocalipse, é um símbolo das orações que são elevadas até o trono celestial. E quando vamos agora para o segundo compartimento, ou Santíssimo, lá nós encontramos a Arca da Aliança. Você está lembrado o que aconteceu sobre a Arca da Aliança quando o santuário foi inaugurado? Eu queria que nós voltássemos lá para o capítulo 25 do livro de Êxodo. E leia comigo agora o verso 22. Êxodo capítulo 25, verso 22. A palavra de Deus diz assim: Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. E em cima do propiciatório, que era uma tampa de ouro que cobria a arca, Deus manifestava a Shekinah. Essa expressão hebraica, ela refere-se à presença visível de Deus. Você percebe que
todos os móveis apontavam para Deus, para Cristo. E um último detalhe: os móveis foram dispostos no santuário também em forma de cruz, porque você tem o altar de holocausto alinhado com a pia, alinhado com o altar de incenso e a arca da aliança. E formando um braço da cruz, você tem de um lado um candelabro com 7 lâmpadas e do outro lado a mesa com os pães da proposição. Tudo apontava para Jesus Cristo e o grande sacrifício que ele faria em favor de todos nós. Se todos os móveis, rituais, festas e cerimônias apontavam para Jesus, sua morte e seu ministério, o que aconteceu ao santuário quando Jesus foi crucificado? Vejamos o relato do evangelista Mateus e nós encontraremos uma clara resposta. Aqui em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, diz assim, Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou de 2 partes, de alto a baixo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo, que separava o Santo do Santíssimo, rasgou em 2 partes, de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de ofertas e sacrifícios cessara para sempre. Daquele dia em diante, eram destituídos de qualquer significado. Isso não foi tão simples para que os discípulos entendessem, e eles não compreenderam tão rapidamente como nós gostaríamos ou pensamos. Se você ler Atos capítulo 3, verso 1, por exemplo, você vai encontrar Pedro e João subindo ao templo para orar. Mas, se não existe mais um santuário onde se possa buscar o perdão dos pecados, como podemos ser salvos? O livro de Hebreus traz para mim e para você uma resposta muito interessante. E aqui no capítulo 9, versos 11 e 12, nós lemos: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E aqui, no versículo 14, nós lemos: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. A salvação da humanidade não é o resultado de uma reflexão tardia ou de um improviso necessário depois da queda de Adão e Eva. Ela surge de um plano divino formulado antes mesmo da fundação do mundo e que brota do eterno amor de Deus pela humanidade. Aquele animal morto no Éden, para que Adão e Eva pudessem ter sua nudez coberta, foi o primeiro indicativo de uma morte substitutiva. Somente a morte do Filho de Deus poderia resgatar o homem das terríveis consequências do pecado. Para que o plano da salvação pudesse ser ensinado a todas as gerações, Deus orientou a construção de um tabernáculo ou santuário e um sistema de rituais e sacrifícios de animais. Mediante esses simbolismos, seria conservada vívida na memória a grande verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e que somente através de uma morte substitutiva poderiam os homens pecadores serem reconciliados com Deus. Tudo que estamos estudando a respeito do santuário terrestre e os seus serviços apontava para o ministério de Cristo e uma obra mais excelente que ele faria no santuário celestial.
Eu quero chamar a sua atenção agora para o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita justamente para ajudar a igreja cristã na transição dos serviços do santuário terrestre para o santuário celestial, na continuidade do ministério de Cristo lá no santuário. E o capítulo 8 de Hebreus, no verso 1 e o verso 2, dizem assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O texto é claro em informar que Jesus foi para os céus e começou o ministério num santuário não feito por mãos humanas, ou seja, o santuário celestial. E assim como no santuário terrestre você tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, Cristo deveria desempenhar estes dois ministérios lá no céu. Quando Jesus ascendeu aos céus no ano 31, ele foi ungido para o seu ministério sacerdotal. Aí ele começou a atuar como nosso advogado. É por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E então João explica: Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa função de advogado, ou paráclitos da língua grega, é uma alusão ao ministério de Cristo no compartimento santo. E desde sua ascensão, Cristo começou a atuar como nosso advogado. Agora, se o santuário terrestre tinha também um sumo sacerdote que atuava especificamente num dia de juízo lá em Israel, isso quer dizer que em algum momento Jesus também se tornaria nosso juiz. E estudando a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, nós entendemos de que a purificação do santuário celestial ocorreria quando se passassem 2.300 tardes e manhãs. Nós veremos esse estudo em mais detalhes, mas hoje eu queria adiantar para você que esta profecia de Daniel 8,14 teve o seu cumprimento no ano de 1844. Isso mesmo. O dia da expiação, em 1844, foi o dia 22 do mês de outubro. Isso quer dizer que no dia 22 de outubro de 1844, há mais de 150 anos no passado, Jesus começa agora no santuário a atuar como sumo sacerdote. E se ele é sumo sacerdote, lógico que ele vai executar juízo. É por isso que quando nós vamos para Apocalipse 14, versículos 6 e 7, você vê um anjo voando pelo meio do céu em toda velocidade e ele tem uma mensagem urgente para pregar. E a mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo começou. Esta é a grande mensagem. Jesus agora é sumo sacerdote e nesse exato momento ele está no santuário intercedendo por todos nós. Voltando para o livro de Hebreus, agora no capítulo 4, o autor de Hebreus faz um convite muito especial. Hebreus, capítulo 4, olha comigo o versículo 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora, um lindo convite é feito para mim e para você. Olha comigo, Hebreus, capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Sabe qual é o convite que a palavra de Deus faz para mim e para você hoje? É para nós termos confiança e nos achegarmos junto ao trono da graça. Assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no segundo compartimento do santuário e na presença do Shekinah, ele intercedia pelo povo, nós somos agora convidados a ir pela fé, além do segundo véu, no santuário celestial, na presença de Cristo. Mas você se lembra que ninguém poderia entrar lá porque senão seria consumido, a não ser o sumo sacerdote? É isso mesmo. E para que eu e você não sejamos devorados pelo fogo consumidor que é Deus, o nosso sumo sacerdote celeste se coloca entre nós e o Pai, para nos unir mais uma vez. Então, queridos amigos, se o pecado nos separou de Deus, é Cristo como advogado que nos une novamente ao Pai. Se o pecado nos afastou e nos condenou à morte, é Cristo que nos dá direito a uma segunda chance, uma chance de vida eterna. É isso que a palavra de Deus ensina para mim e para você. E ao estudarmos a respeito dos serviços, das festas, de todos os detalhes do santuário, nós podemos concluir que tudo isso apontava para Jesus, que um dia viria para dar a sua vida por nós como oferta. Mas ele também ressuscitaria, iria para os céus e no santo seria nosso sacerdote e no santíssimo o nosso sumo sacerdote. Para fechar a cena, no 10º dia do 7º mês, quando o sumo sacerdote terminava o dia da expiação, terminava o juízo, ele saía e lá no pátio ele abençoava o povo. E em alguns dias começava uma festa que durava 7 dias. A festa dos tabernáculos. E ela durava 7 dias. A palavra de Deus é maravilhosa. E quando nós vamos aqui para Apocalipse, no capítulo 8, no verso 1, você encontra aqui a abertura do último selo que o Cordeiro vai abrir. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Você sabe quanto tempo dá em profecia meia hora? Exatamente uma semana. Ou seja, terminado o ministério de Cristo lá nos céus, haverá silêncio por meia hora, cerca de uma semana. Por quê? Porque Cristo voltará para buscar seu povo e nós teremos a festa dos tabernáculos, a única que ainda não se cumpriu e vai se cumprir quando Cristo terminar o juízo e voltar à terra para buscar a todos nós. A palavra urgente que nós temos para hoje é tempo de preparo, porque Cristo está nos seus últimos instantes no santuário celestial. E quando ele terminar o seu ministério como sumo sacerdote, ele vai depor suas vestes e vai colocar suas vestes reais. E de acordo com Apocalipse 14:14 e Apocalipse 19, ele voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar a todos nós. Você está se preparando para esse evento? Pois o Rei vem e ele vem para buscar não quem vai se preparar, mas aquele que já estiver pronto para recebê-lo. Todo o sistema sacrificial do santuário era o Evangelho em miniatura. Ele prefigurava o sacrifício e o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Por meio de sua morte e ministério no céu, Jesus se tornou o único mediador entre Deus e o ser humano. Atos 4, 11 e 12 diz exatamente isso. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E Paulo vai enfatizar: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Sim,
Só existe salvação em Jesus. E somente aquele que nele exercer fé poderá ser salvo. Agora, eu e você precisamos tomar uma decisão. Diante das verdades estudadas hoje, onde nós aprendemos que Cristo é o único que pode nos salvar, que decisão você vai tomar? Você compreende que todos os sacrifícios de animais apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos livra do pecado? Você deseja agora entregar a sua vida a Ele e agradecer-lhe pelo grande sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário? Eu queria que você pensasse nisso enquanto a gente ouve essa canção. Pelos mares mais desertos, naveguei nos mais diversos tipos de dor, revelado a mil mistérios, descobri que atrás do monte havia terror. Enfrentei os meus infernos pra perceber de uma vez que o maior inimigo que eu tenho sou eu. Sou eu. E o que resta da viagem, que momentos e paisagens fotografei, são retratos de uma história que revelam outra glória em outro lugar. Se me resta outro descanso, preciso crer e morrer para entrar no descanso que o Eterno me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Se me resta outro descanso, preciso crer e morrer para entrar no descanso que o Eterno me prometeu. Depois dessa linda música, o apelo é para você, para que você abra o seu coração, se entregue a Cristo e faça dele o Senhor da sua vida. Se você deseja isto, eu queria orar com você agora. Pai Santo,
Muito obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício que foi feito por todos nós na cruz do Calvário. Obrigado porque temos agora em Cristo uma segunda chance. Obrigado porque não precisamos morrer eternamente, pois Cristo já pagou o preço do nosso pecado. Queremos abrir-te hoje o nosso coração e suplicar que o Senhor habite em nós. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, amigo, por sua presença no programa de hoje, onde aprendemos sobre Cristo no santuário. Na semana que vem, vamos continuar aprendendo sobre Jesus. Agora, Jesus no estábulo. E ao estudarmos esse tema, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito do grande mistério da encarnação de Cristo, quando Deus se fez homem. Eu te espero em nosso próximo encontro.